Olá! Nesse vídeo nós vamos continuar o módulo sobre aminoácidos neurotransmissores. Nós já vimos na aula passada que o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro. E ele faz isso através do potencial de ação de dois componentes, que são mediados pelos receptores ionotrópicos de glutamato, o AMPA, que é responsável pela porção rápida desse potencial de ação, e o NMDA, que é responsável pela porção mais lenta desse potencial de ação de dois componentes. Nós vimos também que o receptor NMDA pode ser chamado de detector de coincidências, porque além da ligação do glutamato, ele exige, para se tornar permeável ao cálcio, ele também exige a ligação de magnésio e de glicina em sítios alostéricos. A gente viu também que os receptores metabotrópicos de glutamato, eles têm principalmente uma ação modulatória sobre a transmissão glutamatérgica. Hoje nós vamos falar sobre os aminoácidos inibitórios. Nós vamos falar sobre o GABA e a gente vai falar sobre alguns aspectos importantes sobre a glicina. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. Ele está presente em concentrações até 1000 vezes maior do que outros neurotransmissores. Praticamente todo neurônio do sistema nervoso central é inervado por algum neurônio GABAérgico. Ele está presente extensamente em interneurônios inibitórios e em neurônios de projeção por todo o cérebro. No passado, a ação do GABA era considerada somente inibitória, porque era observado que a ativação do GABA afastava o potencial da membrana do limiar necessário para ativar um potencial de ação. Mas hoje sabemos que durante o desenvolvimento cerebral, em fases cerebrais imaturas, a transmissão GABAérgica pode ter um efeito excitatório. Além disso, a ativação GABAérgica ela pode ser responsável pela formação de oscilações de membrana, criando ritmos, por exemplo, o ritmo θ. A vasta disponibilidade de GABA no cérebro e a sua ação inibitória significam que ele é uma estratégia potencialmente eficaz para tratar vários transtornos, como por exemplo epilepsia, ansiedade e insônia. O GABA também parece ter um papel importante em diversos transtornos neuropsiquiátricos, como doença de Huntington, epilepsia, alcoolismo e outras dependências, transtornos de ansiedade, de cinesia tardia, entre outros. Então o objetivo principal dessa aula é discutir os conceitos fundamentais das vias GABAérgicas, de modo que a gente possa entender a sua importância para muito além puramente do efeito dos benzodiazepínicos. Mas, Elson, você não disse que você era um pouco obsessivo? Estou sentindo falta de um roteiro. Bom, então vamos lá. O roteiro para essa aula é muito parecido com o roteiro que a gente seguiu para as vias glutamatérgicas. A gente vai falar do histórico, das descobertas importantes relacionadas às vias GABAérgicas. A gente vai falar sobre aspectos importantes sobre a estrutura química da molécula. A gente vai falar sobre a sua síntese e degradação, aspectos da liberação, da recaptação. A gente vai falar da anatomia das vias GABAérgicas, dos receptores ionotrópico GABA-A, do receptor ligado à proteína G, GABA-B, e a gente vai falar sobre a glicina. Então vamos começar falando sobre alguns aspectos importantes do histórico, como é que a gente começou a entender o papel do GABA no cérebro. A molécula GABA já era conhecida desde 1883. Já se sabia desde a primeira metade do século passado que ela fazia parte do metabolismo das plantas e do metabolismo de bactérias. Mas foi preciso um gênio para conseguir fazer a conexão de GABA com o cérebro. E esse gênio que eu vou apresentar para vocês agora é o Eugene Roberts. O Eugene Roberts, ele é um químico russo-americano que trabalhou a maior parte da sua carreira na Universidade de Washington. Ele nasceu no sul da Rússia em 1920, e com 2 anos ele e sua família migraram para os Estados Unidos. Na verdade, o nome de batismo dele é Evgeny Rabinovich. Mas como muitas famílias que tiveram que fugir ou migrar por perseguições, ele precisou trocar o nome quando chegou nos Estados Unidos. Ele se formou em Química, fez mestrado e doutorado em Bioquímica, teve uma carreira meteórica. E nos Estados Unidos, por volta da década de 40, eles selecionavam os melhores cérebros do país para trabalhar em um projeto. Não sei se vocês lembram, o projeto Manhattan, que está relacionado à construção da bomba atômica. Então o Eugene Roberts fez parte do projeto Manhattan, ele estudava toxicologia da poeira de urânio. Depois disso, quando ele terminou essa participação, ele foi para St. Louis, na Universidade de Washington, onde ele começou a estudar extratos de aminoácidos no cérebro. E trabalhando meticulosamente com esses extratos, ele se deparou
com uma banda na cromatografia que não se assemelhava a nenhum aminoácido conhecido. Ele conseguiu isolar